né? Que são entregues 70 cestas básicas. E também o trabalho de distribuir lanche para o pessoal aí nas redondezas do Carandiru, do metrô, todo sábado. Então, quem quiser participar. E quanto às cestas básicas, quem quiser colaborar com algum produto perecível, que não seja perecível, né, vai ser bem aceito. E também a viagem para Araxá, né, dia 15 de novembro, ainda tem uns lugares. Quem, por acaso, quiser participar, é só falar com a Sandra, né, para deixar o seu nome. É parcelado, né, então é acessível às pessoas. Agora nós vamos nos aquietando, deixando as tribulações do lado de fora. E desde o momento que nós entramos nessa casa, o ambiente já está preparado para nos receber. São os nossos amigos espirituais que estão de braços abertos para nos desejar boas-vindas. Vamos sentindo pouco a pouco essa calma penetrando dentro de nós, aquietando os nossos corações e sentindo a presença do nosso Mestre Maior. Aquela criatura que nos envolve com muito amor, que nos envolve com seu manto sagrado, aquela criatura que nos fortalece em todos os momentos de nossas vidas. Às vezes nós temos dias difíceis, às vezes nós temos que passar por aflições, por algum desgosto, que nada como a gente tendo pensamento forte, pensamento positivo, a fé, sabendo que essa criatura tão maravilhosa está sempre ao nosso lado, que quer o nosso bem e que nos fortalece cada dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Agora nós vamos ter a nossa palestra, que vai ser exatamente sobre desgosto, com a Heloísa. Só vou pedir um favorzinho, os celulares, por favor, desliguem, né? Tá bom. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês, para todos nós aprendermos juntos. Porque a vida nada mais é do que isso, né? Aprender junto é a arte da convivência, a arte do bem viver. E boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, que estão acompanhando aqui essa nossa reflexão. O tema de hoje, como bem colocado aqui, é sobre o desgosto. Essa lição é a lição número 51 do livro Caminho Espírita, que é psicografado pelo Chico e pelo Espírito de Emmanuel. Mas só que hoje nós não vamos centrar a nossa palestra no desgosto, porque isso baixa o padrão vibratório. Nós vamos começar, para falar sobre o desgosto e como a gente pode driblar isso, nós vamos começar falando das árvores. De início parece um pouco estranho, né? Como que nós vamos relacionar a árvore como uma forma de vencer os desgostos da vida, ou de entendê-los melhor? E aí nós vamos para a lição, exatamente para o final da lição, em que o Emmanuel fala que o desgosto está para a alma, para o espírito, assim como a poda está para a árvore. Vejam que linda essa afirmação, essa conclusão que ele tem ao final.
Vamos pensar nas árvores, então? Quando nós caminhamos de manhã pelas ruas de São Paulo, onde nós estivermos, nós reparamos normalmente nas árvores, na vegetação que está ao nosso redor? Muitas vezes não, porque estamos apressados, porque estamos preocupados, porque estamos aflitos. A gente pode pensar o seguinte, mas em São Paulo não tem árvore, São Paulo só tem edifício, poluição, né? Só tem fuligem, é tudo cinza. Mas tem sim, tem bastante árvore. Se nós olharmos atentamente, nós vamos notar que, embora a quantidade seja menor do que aquela que nós temos na área rural, nos campos, nós temos, sim, árvores em São Paulo e flores, que na época da primavera florescem e ficam lindas. Qual é a diferença? A diferença é que nós passamos tão apressados que muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nós passamos olhando para o chão, cabisbaixos, pensando nos nossos problemas, na conta que a gente tem para pagar, no filho que está precisando de alguma coisa, enfim, nos problemas do trabalho, nos problemas de convivência, em problemas. E nos esquecemos muitas vezes de olhar para o alto, de vermos como o dia é lindo, como as árvores muitas vezes estão verdes, estão floridas. E por que isso? E o Emmanuel nos traz aqui na lição que pela nossa própria condição evolutiva, nós ainda nos imantamos muito no aspecto negativo das coisas. E por dois motivos. Primeiro, porque nós ainda não sabemos analisar muitas das questões que acontecem na nossa vida como coisas boas. Em segundo lugar, porque muitas vezes nós não temos os instrumentos para vencermos aquela dificuldade. Mas se nós analisarmos bem, vamos ver que ao lado de pontos negativos, nós temos muitos pontos positivos. Por exemplo, na nossa família. Na nossa família sempre tem aquele familiar que é uma pedrinha no nosso sapato. Se não for dentro da nossa própria casa, na casa dos pais, na casa do sogro, da sogra, na casa dos primos, sempre vamos ter parentes com quem nos afinizamos mais e outro que temos menos afinidade. Só que nós nos focamos exatamente em quem? Naquele em que temos pouca afinidade. E nos esquecemos de ver a maravilha que é o lar, a maravilha que é ter um lar, ter uma família, ter um lugar para nós chegarmos em casa e falarmos bom dia, boa noite. Se ainda não falamos bom dia, boa noite, é sempre a oportunidade de começar a falar. Mesmo para aquele parente mais difícil, né? Na primeira vez que nós falamos, ele entorta um pouco o nariz. Aí depois, na segunda, ele vai se acostumando. Até que chega um dia, de tanto você falar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ele vira e fala bom dia. No trabalho, em todos os momentos da nossa vida. Existe um estudo que fala que 49% teve um aumento de 49% de uso de depressivos, de antidepressivos, por brasileiros nos últimos 4 anos. E por que esse aumento tão grande? Porque nós estamos mais estressados, mais impacientes, mais intolerantes, pelo próprio ritmo das nossas vidas, pela internet, pelas maravilhas tecnológicas, pela necessidade de produção do trabalho. E em grande parte, por quê? Porque nós ainda nos focamos muito aos obstáculos. Nós nos focamos naquilo sempre que precisamos melhorar. Eu não sou um pai bom, eu não sou um bom profissional, eu não tenho um carro zero na garagem, eu não tenho a roupa que eu queria, o estilo de vida que eu queria. Eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Quando, na verdade, nós temos que pensar que nós somos espíritos. Espíritos eternos
imortais. Espíritos que foram criados a partir da centelha divina de Deus. E que, como fruto da criação de Deus, nós temos a centelha do amor, a centelha da perfeição, a centelha da divisão, de ser solidários com os outros, a centelha da inteligência e de todas as qualidades que nós estamos desenvolvendo e que, num futuro, conforme o nosso progresso moral, principalmente intelectual em menor medida, nós vamos adquirindo cada vez mais essas capacidades, cada vez mais essas potencialidades. Hoje eu sou perfeito? Não, hoje eu não sou perfeito. Hoje eu sou extremamente, tenho a inteligência suprema, consigo entender os mistérios da criação, as leis da criação? Não necessariamente, mas um dia entenderemos. Um dia seremos perfeitos relativamente, porque a perfeição absoluta é de Deus. Mas nós sim, ao final da nossa evolução espiritual, quando formos espíritos celestiais, nós teremos a perfeição dentro de nós. O que acontece é que nós ainda somos estamos num degrau muito baixo da nossa escala evolutiva, do nosso progresso moral. E por isso, nós ainda estamos desenvolvendo todas as nossas capacidades, todas as nossas potencialidades. É por isso que viver, muitas vezes, é tão difícil. Por quê? Porque nós ainda estamos aprendendo a como fazer. Então, quando uma doença nos bate à porta, nós ficamos ainda mais cabisbaixos, ficamos desanimados, ficamos muitas vezes desesperados, ficamos desgostosos da vida, como se nada mais tivesse sentido. Quando, na verdade, a doença nada mais é do que mais um capítulo daquela nossa cartilha da escola, da nossa escola espiritual. Muitas vezes nós precisamos passar por essas experiências para aprender determinadas lições. Muitas vezes para sermos mais pacientes, para sermos tolerantes, para desenvolvermos a nossa fé, para darmos valor e importância para coisas pequenas, como a alimentação diária, o cuidado dos parentes, todo o amor que eles nos dedicam nesses períodos mais difíceis, para darmos valor para as coisas da alma, para as coisas espirituais, para refletirmos sobre como estamos gastando o nosso tempo nessa presente encarnação. Será que estamos gastando o nosso tempo de uma forma produtiva? Como será que estamos agindo? Como que eu posso saber? Bom, será que eu estou falando muito mal dos outros? Primeira coisa, né? Será que eu estou agindo de forma correta? Será que eu sou uma pessoa solidária? Será que eu estou conseguindo vencer o meu orgulho, o meu egoísmo? Será que eu estou sabendo perdoar aquelas pessoas que me ofendem, que me magoam? Essas lições para a gente ainda são bem difíceis. Por quê? Por causa da nossa condição espiritual. Mas tudo tem um progresso. E desde que nós estejamos abertos ao progresso, abertos a essa coisa maravilhosa que são as lições de amor, de perdão, de caridade do Mestre, de Jesus, nós vamos melhorando um pouquinho a cada dia. Nós vamos aprendendo a nos doar um pouco a cada dia, a perdoar um pouco a cada dia. E quando nós analisamos muitos anos para trás, às vezes nem muitos, alguns anos para trás,
nós já estamos tão melhores. Muitas vezes nós nem percebemos, mas as pessoas que estão à nossa volta percebem e vêm falar com a gente. Nossa, mas você mudou? Ah, foi o cabelo? Não, não foi o cabelo não. Você tá, sei lá, parece estar mais boazinha, mais solidário. Isso acontece. Por quê? Por conta das passagens que nós temos e dessa vontade de nos abrirmos para as questões espirituais, para as questões morais. Jesus fala, está em Lucas, capítulo 6. Ele fala que a árvore boa dá bons frutos. Voltando aqui às nossas árvores, né? A árvore boa dá bons frutos. E a árvore má dá maus frutos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós vamos avaliar a nossa condição espiritual pelos nossos frutos. Nós vamos avaliar a condição, em que patamar espiritual que nós estamos, por aquilo que nós produzimos. Seja no trabalho, seja em casa, seja na nossa vida cotidiana, seja no metrô, no ônibus, quando está tudo muito cheio, lotado, e alguém pisa no nosso pé, aquele aperto, aquele empurra. Qual que é a nossa primeira intenção, nossa primeira reação? Não é das melhores, né? Mas, aos poucos, nós vamos aprendendo a nos controlar. E a partir do momento que nós controlamos as nossas reações instintivas, nós vamos controlando o nosso pensamento também. Até que chega um dia em que nessa mesma situação, está apertado, está calor, alguém pisa no nosso pé, a gente não vai mais pensar em revidar, em xingar, em falar. A gente vai olhar e vai desculpar. Passa a ser automático. Uma vez que nós começamos a fazer isso e vamos progredindo, passa a ser automático. E aí, com essas pequenas atitudes, nós vamos saindo desse patamar, né, da árvore ruim, da árvore com aquele tronco meio retorcido, que dá uns frutos não tão doces, e vamos passando para a árvore que dá bons frutos. O processo é lento, é gradual. Às vezes leva várias reencarnações. Mas é lindo. Porque é exatamente por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos. Se a gente olhar uma sementinha de feijão, quem aqui já não fez essa experiência, né? Ou teve algum filho que pediu para a mãe e para o pai fazer? De plantar uma sementinha de feijão num algodãozinho molhado. Colocar ali perto do sol e ver o que acontece. E o que vai acontecer? Aquele grãozinho insignificante, daquele grãozinho vai brotar. Vai sair o brotinho do feijão. E ele vai crescer. E no início a gente vê tão frágil, tão pequeno. Só que se ele for plantado numa terra boa, aguado, e tiver a luz do sol, que planta linda que ele não vai dar. E quantos grãos de feijão ele não vai produzir? Assim somos nós. Cada um de nós, enquanto espírito, é um grãozinho de feijão que está nesse terreno fértil que é a Terra, a presente encarnação. Se nós estivermos dispostos a crescer e aproveitarmos bem a luz divina e a água dos bons pensamentos, das boas atitudes, nós vamos crescer muito. E vamos dar muitos frutos. Vamos dar muitos grãos de feijão. Vamos produzir o amor, o bem. Vamos produzir coisas materiais e mantendo essas coisas no amor, porque tudo que nós fazemos com amor, com benevolência, com boa vontade, nós edificamos. E é assim no trabalho, é assim em casa, é assim na vida social,
É assim em todos os lugares. Muitas vezes nós vamos para o trabalho desgostosos. Ai, aquele chefe. Nossa, tanto trabalho, fico tão cansado. Que coisa ruim. Mas nós temos que mudar esse padrão vibratório. E é o contrário, que oportunidade bendita que eu tenho de conviver com aquelas pessoas naquela determinada situação. Nada é por acaso. E se nós estamos naquele círculo, com aquelas pessoas, com aqueles objetivos que nós temos no trabalho, é porque nós temos que abraçar e desenvolver isso da melhor forma possível, com amor, com dedicação, doando o melhor de nós. Na família, a mesma coisa. Ninguém está na família por acaso. Existe todo um plano reencarnatório para que nós estejamos perto dos espíritos com os quais temos que conviver. Tanto aqueles afins, que nós temos que estreitar ainda mais os laços, quanto em relação àqueles que nós temos mais dificuldades. Então, se estamos naquela família, se estamos perante aqueles parentes difíceis, vamos abraçá-los. Vamos abraçá-los de corpo e de espírito. Vamos doar o melhor de nós. Vamos ser mais pacientes, mais tolerantes. Vamos olhar para o outro e enxergar no outro um espírito em evolução, assim como nós somos. Às vezes, todos nós temos defeitos e temos qualidades. Ninguém é feito só de defeito. Por que parece que às vezes nós enxergamos só defeito naquela pessoa? Poxa, mas aquela pessoa não tem nada de bom. Tudo que eu olho nela é defeito. Será que nós estamos olhando bem essa pessoa? Será que os nossos olhos não estão um pouco manchados? Por experiências anteriores ou por algum tipo de preconceito? Será que se nós nos dispusermos a olhar melhor, a conviver um pouco mais com aquela pessoa, será que nós não vamos enxergar alguma coisinha que esteja boa? Certa vez Jesus estava com os seus discípulos caminhando. E aí eles avistaram uma carcaça de um cachorro que estava em estado de putrefação. E aquela carcaça estava com um cheiro horrível. E os discípulos começaram a reclamar. Nossa, mas que coisa horrível, que cheiro ruim. Jesus olhou e falou, mas que belos dentes ele tinha. Então vejam, se Jesus encontrou qualidades até numa carcaça de um animal no meio de uma estrada, nós também podemos encontrar qualidades maravilhosas. Aqueles que nos rodeiam, as situações que nos rodeiam, a todos aqueles que estão à nossa volta. E nesse sentido, a prece é um instrumento maravilhoso. Quantas vezes nós não estamos aflitos, desesperados, sem força, sequer para falar, sequer para fazer uma prece inteira, um Pai Nosso, ou qualquer outra prece. E nós viramos para Jesus e falamos, Jesus, me ajuda. Deus, me ajuda. Espiritualidade, alguém vem me ajudar. E a prece é um veículo direto de comunicação com Deus. Quando nós pedimos de coração, e quando estamos aflitos, pedimos sempre de coração, porque estamos precisando muito, a ajuda vem. Nós pegamos força de onde nós nem sabíamos que tínhamos. Muitas vezes a gente nem sabia que tinha aquela força toda. E depois que nós passamos pelo problema, nós perguntamos, nossa, como eu passei por isso? Onde arranjei força para isso? Muitas vezes não somos só nós. É a espiritualidade que está junto com a gente, que nos ampara, principalmente nesses momentos mais difíceis, nos momentos da poda da árvore. Por quê? Porque a espiritualidade sabe
que nesses momentos nós vamos estar mais frágeis. Nós vamos estar mais vulneráveis. E a ajuda é instantânea. No momento em que nós centralizamos o pensamento até Jesus, até Deus, e pedimos com o coração, a ajuda vem. A ajuda espiritual vem. Pode até ser que aquilo que nós estejamos pedindo não venha. Muitas vezes porque nós não sabemos pedir. Mas a força, a vontade de continuar, a vontade de prosseguir, isso vem. Então, nós nos utilizamos sempre da eficácia da prece e sempre temos que ter essa intenção, essa vontade de mudar, essa vontade de prosseguir. Falando em árvores, existe também uma passagem muito bonita, que é a passagem de Zaqueu. Jesus estava no meio da multidão, andando, e Zaqueu, por ser de baixa estatura, não conseguia visualizá-lo. E aí o que ele fez? Ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. E Jesus, vendo que ele olhava, ele falou para Zaqueu. Isso está em Lucas, capítulo 19. Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar na tua casa. E aí, Zaqueu desceu, Jesus foi jantar com ele, e o Zaqueu virou para Jesus e falou: Mestre, desse momento em diante eu vou dividir todas as minhas riquezas. Zaqueu era um cobrador de impostos, uma pessoa muito rica, mas malquista pelos judeus, porque a sua missão, o seu trabalho era exatamente cobrar impostos dos judeus. E ele, extremamente enternecido por conhecer Jesus, por se afinizar nas verdades de Jesus, ele disse: Mestre, eu vou dividir toda a minha riqueza com aqueles que necessitam. E daqueles que eu cobrei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus vira para ele e fala: Zaqueu, a salvação chegou na sua casa. Por quê? Porque eu vim exatamente para aqueles que necessitam de salvação. Exatamente para aqueles que necessitam da palavra, que necessitam de mim. Quantas vezes nós teremos que subir na árvore para encontrarmos Jesus? Para analisarmos as nossas atividades, as nossas condutas? Para acreditarmos? E para vencermos essa poda constante que nos é feita? Os desgostos nada mais são do que essas oportunidades maravilhosas de crescimento e de aperfeiçoamento, desde que saibamos como, por quê e onde reagir. Desde que a nossa filosofia e as nossas atitudes sejam voltadas para o bem, sejam voltadas para o amor. Dessa forma, nós vamos ter o amparo e a sustentação sempre da espiritualidade maior. E desta forma, nós seremos sim como as árvores que são podadas, para que seja retirado delas tudo que é supérfluo, tudo que é ruim, tudo que prejudica. E assim para que elas possam dar excelentes frutos, excelentes flores, e para que possam ser árvores cada vez melhores no jardim do Senhor. Muita paz a todos. Pergunta? Ou colocação, né? Não sei. Vai falar alguma coisa? Ah, tá sem tempo. Então não tem nenhuma pergunta. Bom, tudo isso é bonito, mas o homem é muito orgulhoso, muito vaidoso, né? Ele não vai seguir esses preceitos. Né? O que faz a humanidade progredir é a ciência e a tecnologia, porque modifica a vida, né? Modifica
as coisas de que necessitamos para viver, né? Todas essas coisas, né? Então a vida é modificada, né? E para o bem, né? Para o bem que nos eleva, né? Por isso que o Espiritismo, além de religião, filosofia, é ciência também, né? Muito boa a sua colocação. Para a gente falar rapidamente aqui sobre o progresso tecnológico e o progresso intelectual. Como que nós vamos aliar o progresso intelectual ao progresso moral? Porque o homem, nós vemos pela nossa própria experiência de vida, que o homem progride intelectualmente e cientificamente muito rápido. Mas o progresso moral não acompanha esse progresso tecnológico. E isso Emmanuel já nos traz, que o homem ele evolui cientificamente muito rápido, mas a sua evolução moral ainda é muito lenta. Os espíritos nos trazem, no livro dos espíritos, eles nos explicam que existem ciclos em que a evolução intelectual é mais rápida e outros ciclos em que a evolução moral é mais rápida. E com isso, com esses diversos ciclos, a própria humanidade ela vai se equilibrando. A verdade é que, mesmo tendo pessoas orgulhosas e egoístas, até porque todos nós carregamos um pouco ainda de orgulho e de egoísmo, porque senão não estaríamos aqui, estaríamos em Júpiter, em Saturno, em algum outro planeta mais desenvolvido, com espíritos mais desenvolvidos. Nós temos que olhar aquelas pessoas que nós julgamos orgulhosas e egoístas, como pessoas, como espíritos que estão, assim como nós, aprendendo muitas coisas. E aí, a tolerância, a importância da tolerância, do perdão, do amor, para entender que nada é permanente. Todo mundo vai evoluir. A diferença é que alguns demoram um pouquinho mais e outros demoram um pouquinho menos. Mas todos nós evoluímos. Basta ter um pouco de paciência, de tolerância e entender que esse é o processo, o progresso de cada um de nós. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, imaginem se os espíritos superiores, os espíritos de luz, celestiais, como Jesus, por exemplo, olhasse para a gente e falasse assim, nossa, esse não tem salvação. Esse não tem, não adianta, não vou perder tempo com esse não, que não vai... É assim que Jesus faz? Que os nossos espíritos de luz, nossos mentores fazem conosco? Não. Eles têm todo o amor, toda a paciência e todo o tempo necessário para nos auxiliar sempre. Então, temos sim, algumas vezes, que ter cautela. Mas entender que essas pessoas, assim como nós, estão no processo de aprendizado. Boa noite. Você colocou muito bem aí, inclusive existem épocas, né, que a ciência é mais desenvolvida e épocas que vem a moral. Nós vivemos agora nesse último século, o homem, né, ele está há mais de 100 anos sem ter uma guerra entre todos os países. Então essa evolução moral, nós estamos nesse ciclo. E ao mesmo tempo, foi dado também, aquilo que nem você colocou, as datas, né, que nem a década de 80 foi uma década muito evolutiva na parte tecnológica. Foi onde surgiu tudo que nós temos hoje aqui no mundo, apareceu na década de 80. Entendeu? E outra coisa, né? Jesus, né? Ele é o maior exemplo mesmo, porque ele abriu mão de tudo, quando ele fala aquela passagem que ele fala, renuncia a tudo e me segue, né? O renunciar ao orgulho, à vaidade, tudo, e é só ver, ele renunciou tudo, carregou sua cruz, certo? E até hoje ninguém é superior a ele, do ser vivo, não existiu ninguém que superou ele, tanto na moral, na própria inteligência, porque ele foi tão importante para o nosso mundo, que ele dividiu o mundo, né? Tem antes dele e depois dele. Coloca. Mais evoluído, humanamente. Passou pela terra, é Jesus.
E mesmo assim você pode ver, ele não veio de pronto. Ele foi esperado a evolução do homem para que entendesse que é necessária essa evolução moral. Nós ainda estamos patinando, nós estamos evoluindo. E ele veio no momento que você vê, fazem 2013 anos, certo? E ainda hoje nós estamos discutindo tudo que ele veio aqui ensinar. De Jus vão ficar para um. Com certeza. E todas as religiões o reconhecem. Tá? É outra coisa também que isso tem que ficar bem claro. Só uma menção. Você falou que existem ciclos. É justamente o momento dessa evolução moral, eu acredito que está acontecendo agora, em conta de proteção aos beagles, que tantos animais são testados, tem coelhos, e essa manifestação gigantesca que está acontecendo em respeito à vida, nossos irmãos animais, sendo que é desnecessário tanta crueldade, talvez a evolução conciliando a moral com a tecnologia nesse aspecto. Sobre os animais, Leonardo da Vinci já dizia que um dia haverá em que o homem terá leis para proteger os animais. Então, Leonardo da Vinci era um visionário. E nós estamos nessa fase, na verdade, nós estamos na fase de construção de uma série de direitos e de uma moral diferente. Até porque nós estamos passando de planetas de prova e expiações para planeta de regeneração. Assim como os espíritos evoluem e progridem, o mundo, o próprio planeta também, junto com os espíritos. E a espiritualidade nos traz a informação de que vários espíritos evoluídos, pouco mais evoluídos do que nós, estão reencarnando aqui no planeta Terra, exatamente para trazer essa evolução moral, para fazer esse equilíbrio entre a evolução tecnológica, científica e a evolução moral. Então, vamos prestar atenção nas crianças, né? Obrigada. Bom, agora nós vamos outra vez nos aquietando, né? Depois dessa explanação tão maravilhosa, que nos enriqueceu, nada mais justo do que nós fazermos as nossas vibrações, a nossa doação para todas as criaturas que necessitam um pouquinho deste nosso amor, deste nosso pensamento, para todos que se encontram nos hospitais, nos cárceres, nos asilos, que estão sofrendo uma dor do corpo físico e às vezes do espírito. Que nossas vibrações cheguem até eles, aliviando todo esse sofrimento. Vamos vibrando por todas as pessoas de todos os cantos do nosso mundo. Esse mundo tão maravilhoso, essa terra tão bendita, que é abençoada por Deus. Vamos vibrando em particular por alguma pessoa que necessita desta nossa vibração em especial. Que essa nossa vibração chegue até ela em forma de bálsamo, de aconchego, muito amor. Pelos nossos familiares, aqueles que estão unidos a nós, não por acaso, por um motivo. E uma vibração especial para cada um de nós em particular. E sejamos sempre abençoados por essa pleia de bons espíritos que estão sempre ao nosso redor. E sejamos sempre abençoados por essa casa maravilhosa que nos acolhe. E assim, muito mais fortalecidos, muito mais cheios os nossos corações de paz, de amor e de esclarecimento, nós vamos retornando aos nossos lares, para os nossos locais de trabalho,
muito mais fortalecidos do que aqui quando chegamos. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, hoje e sempre, em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus.